falado aqui nos louvores, de que o Senhor levantou a Lázaro. Não podemos esquecer que para o homem era impossível, mas para Deus jamais. Glória a Deus. Não importa o tamanho do milagre que nós precisamos, o que importa é que o nosso Deus é soberano. Aleluia. Jesus. Aleluia. E que a Ele pertence o poder para todas as coisas. Glória a Deus. Então hoje, através do Espírito Santo, eu encorajo a cada um de vós a perseverar na fé, na esperança. Aleluia a Deus. Que você está velejando, sim, num grande e assustador mar. Ondas gigantes estão vindo na direção, ventos soprando de todos os lados. Mas aquele que tem poder sobre as águas, sobre os ventos, ele está velejando com você. Glória a Deus. Aleluia. Ele não vai deixar o barco afundar. Glória a Deus. Aleluia. Ele não vai deixar. Glória a Deus. Aleluia. É assim que nós cremos. Oh, glórias. Eu, quando dobrei meu joelho hoje para orar por estas causas, Deus me deu a palavra em que nas minhas lutas Ele sempre me dá. Porque a vossa luta também é minha. Aleluia a Deus. A vossa dor também é minha. E não tem como a gente não sentir e não se compadecer dela. Glória a Deus. E Deus me deu aquela mesma palavra. E eu pedi individualmente uma palavra para cada um, pelos quais eu estava orando. Não que todos não necessitem, todos nós precisamos. Mas quando eu estava ali orando pela vida, pela saúde do Guilherme, Deus me deu a palavra que eu mandei para o irmão Silas, que foi a glória da segunda casa. Aleluia a Deus. Nós sabemos que a glória da segunda casa, ela representa restauração. Aleluia a Deus. Ela representa algo muito maior do que primeiro. Porque o antigo templo, na sua aparência, parecia mais glorioso, mas o segundo tinha uma glória muito maior do que a do primeiro. Então isso traz restauração, e naquela palavra o Senhor também diz: fica firme. E eu creio nesta palavra. É nela que eu me sustento, é nela que nós devemos nos sustentar. Aleluia a Deus. E na mesma oração, eu orando pela Ágata, e Deus me deu, eu não mandei para o irmão Júnior, mas Deus me deu Lucas capítulo 1, ali onde fala do anúncio do nascimento de João Batista, que foi um milagre. Aleluia. Porque Zacarias e Isabel já eram de idade avançada, já não podia. E Deus enviou o anjo a falar com Zacarias naquele dia e anunciar. E Zacarias, por conta de não ter crido como devia, ficou mudo até que nascer, até que se cumprisse a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E toda a palavra que Deus envia, nós vamos ver nessa palavra que Ele me deu, que Ele nos deu. O que Ele faz com a sua palavra? Glória a Deus. Não abra sua Bíblia, mas é Isaías 55. Aleluia a Deus. Não abra, porque a minha é igual a sua e eu vou ler para você. Eu vou ler a partir do verso 6. Ouve atentamente. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, Aleluia a e se Deus. compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Aleluia a Deus. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra,
Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia a Deus. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aleluia a Deus. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Aleluia. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Aleluia. Diz o Senhor dos Exércitos, essa palavra não é minha, é dele. Aleluia a Deus. Aleluia. É assim que ele faz com a sua palavra. Ele diz: eu a enviei, ela não tornará para mim vazia, antes ela cumprirá o propósito para o qual eu a enviei, diz o Senhor. Então qualquer que seja a palavra que Deus enviou, ele vai cumprir a palavra. Aleluia a Deus. Os pensamentos de Deus não são os nossos. A gente fica num desespero danado quando estamos numa situação difícil, como estamos atravessando um momento difícil. Nós todos estamos. Porque quando a igreja é um corpo, e quando uma parte desse corpo sofre, a igreja sofre. Aleluia a Então, Deus. todos nós estamos atravessando um momento difícil. E nós tentamos entender, meu Deus, por quê? Meu Deus, cuidado, porque às vezes o inimigo vem nessas horas. Eu sei o que o inimigo fez comigo quando minha filha estava doente. O inimigo vinha, naquele momento que ela estava na sala de cirurgia, e o inimigo falava comigo e dizia assim: você não aceita que ninguém toque, e agora ela está sendo furada. Era isso que vinha. E ali eu combatia com muito pouca força, porque eu estava angustiado, mas eu dizia: aquele que permitiu, ele sustentará. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Então nós não entendemos, mas os pensamentos do Senhor estão muito, muito, muito mais elevados do que o nosso. Os caminhos, Deus, por que é que tem que passar? O Senhor tem poder para fazer desta forma. Deus tinha poder para permitir que Daniel não caísse na cova dos leões, mas ele permitiu que ele caísse na cova. Mas lá dentro da cova, o Senhor mandou o livramento, o Senhor mandou o escape, e ele saiu vivo, sem ser tocado, porque a glória de Deus o preservou. Aleluia a Deus. Então eu creio que é assim que vamos sair desta batalha. Essa não é uma guerra, essa é apenas uma batalha. Nós vamos sair dela. Aleluia. Aleluia a Deus. Nós vamos sair do outro lado. E nós vamos sair. E entenda, igreja do Senhor, que o pensamento de Deus não é o nosso, que o caminho dele, Deus tem muitas formas de trabalhar. Mas o Senhor poderia livrar? Poderia, mas nós não podemos indagar a Deus dessa forma. O que nós temos que ter é a certeza, a convicção de que através da sua palavra, Ele vai cumprir a sua palavra. Ele vai honrar a sua palavra. Glória a Deus. Verdade, Jesus. É nela que nós nos sustentamos. É nela que eu me sustento nos dias das minhas angústias, que não são poucas. É, Jesus. Mas cada um sabe da sua luta. A tua luta, nesse momento, pode parecer maior do que a minha pode parecer maior do que a sua. Cada um tem a sua luta. Cada um tem que entender que, independente da sua luta, independente da minha luta, nós temos um Deus que cuida, Glória a Deus. um Deus que se importa, um Deus que zela, um Deus que, como diz o Salmo 121, não tosqueneja e não dorme. Aleluia a Deus. Cuidando, guardando, você está aqui, o irmão Silas está aqui, o irmão Júlio está aqui, o coração está lá. Mas Deus está cuidando. Glória a Deus. Aleluia. Deus está cuidando. Quando o processo era comigo, quando era na minha carne, eu vim para cá me arrastando, celebrar a Santa Ceia. Não que precisasse, mas eu fiz questão. Deus,
eu vou. Eu chegava aqui acabado, e meu pensamento em outro lugar. Mas eu não posso deixar de honrar o Senhor. Porque eu não vou louvar a Ele, eu não vou honrar a Ele somente nas bonanças, também nas minhas adversidades. Aleluia a Deus. Porque é nos momentos de adversidade que nós sentimos a maior presença de Deus. Ah, irmão, você está maluco, porque eu estou numa angústia nessa hora, porque se Deus não nos sustentasse nessa hora, nós não suportaríamos, nós faríamos um monte de besteira. A lágrima vem, o desespero vem, é lícito chorar, faz parte, devemos chorar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu assim creio. Aleluia. Nós choramos de angústia hoje, mas nós vamos chorar de alegria amanhã, porque essa é a promessa. Aleluia a Deus. Eu creio assim. E o Senhor envia essa palavra gloriosa, como no dia da minha angústia Deus envia para vós e para mim também. Meus caminhos não são os vossos, os meus são mais altos, diz o Senhor. Os meus pensamentos não são os vossos, são mais altos. Nós não sabemos o que Deus planeja. Mas Ele diz que assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, porque a neve não volta no formato de neve, a nuvem e a chuva não voltam no formato de chuva. Mas vem com um propósito. Deus está dizendo que vem com um propósito. A chuva ela vem para fazer brotar, para produzir, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Deus está dizendo que em tudo que Ele faz tem um propósito. E o propósito dele é muito maior do que o que a nossa mente pode esperar. Deus não faz nada sem propósito. Parece simples a chuva, mas sem chuva não dá para viver. E ela tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Eu quero que você entenda isso. Tudo tem um propósito. Muitas vezes, irmãos, nós atravessamos um caminho de dor, de angústia, que é Deus nos forjando, que é Deus nos quebrando, é Deus nos lapidando, para nos tornarmos pessoas melhores. Aleluia a Deus. A Deus, mas tem que usar os meus. Ele sabe qual ferramenta deve usar, qual vai produzir resultado. Muitas vezes Deus nos coloca numa situação que é para nos achegarmos mais a Ele, para nos lembrarmos que nessas horas só temos Ele. Aleluia. Os médicos estão lá, mas médico, remédio, nada funciona se Deus não permitir. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos nessa terra com preocupação com coisa tão boba. Brigamos por coisas tão pequenas que quando nos deparamos numa situação como estamos atravessando agora, a gente fala assim, meu Deus, isso nem de longe merece a atenção que eu estava dando para coisa tão pequena. Nós somos tão maiores. A nossa significação é tão maior que muitas vezes parece que nosso significado é tão pequeno porque nós valorizamos coisas tão chulas, tão medíocres, medianas. Quando a gente se coloca numa situação difícil como essa, o que a gente se sente? Como nos sentimos? Impotentes. Daríamos tudo e qualquer coisa para mudar a situação. E aí, olhamos para a nossa face no espelho e percebemos que não podemos fazer nada, absolutamente nada, a não ser dar o nosso amor, a nossa dedicação e fazer tudo que está ao nosso alcance. É nessa hora, irmãos, que a gente entende que a alegria e a felicidade, ela está na coisa mais simples da vida, como estar sentados
no sofá de casa, comendo ali uma simples pipoquinha e assistindo um filme de criança. É nessa hora que a gente fala assim: esse é o valor, essa é a felicidade, essa é a alegria. Porque agora, nesse momento, dá vontade de fazer tudo isso, ou até mais do que isso, e não podemos. Mas em nome de Jesus isso é passageiro, porque eu creio nesta palavra, eu creio neste Deus. Aleluia! Deus. E que tudo tem um propósito, para nos moldar, para nos tornar melhores. Deus pega pedras brutas e vai lapidando e transforma em joias preciosas, reluzentes. Lembrando de pregações antigas, nós sabemos que a azeitona ela tem valor, mas o valor dela é tão irrisório diante do óleo de oliva, do óleo que ela produz. Mas para produzir o melhor dela, a azeitona precisa ser espremida para tirar o seu melhor. O que mais tem valor, ela precisa ser espremida. Então muitas vezes os propósitos de Deus só Ele sabe, mas Ele é perfeito em tudo que faz. Aleluia a Deus. Deus está tirando o melhor de nós. Nos dá uma outra visão de vida. Eu tenho certeza que depois que tudo isso passar, nós vamos pensar um pouco mais. E certamente nos achegaremos mais ao Senhor. Aleluia a Deus. Cada vez mais ao Senhor. Porque nessa hora nós entendemos que somos totalmente dependentes de Deus. Aleluia! Verdade. E para respirar precisamos dele. E para estar de pé precisamos dele. Irmãos, quando nós entendemos que parece, né, às vezes, na nossa braveza, nos nossos momentos, a gente levanta ali, pisando fundo, esbravejando, falando besteira muitas vezes. Aí a gente para e reflete e fala assim, que para levantar e dar um passo, nós somos dependentes do Senhor. Para respirar, a minha oração mudou desde a pandemia. Os irmãos devem ter percebido que sempre que eu vou orar, eu agradeço a Deus pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, as coisas simples que normalmente dá valor. Mas em 2020 nós percebemos o valor que tem um simples respirar e que precisamos dele para um simples respirar. Essas duas crianças chegaram com dificuldade para respirar, porque até a coisa mais boba da vida que nós fazemos involuntariamente, que a gente não programa, né, irmão? Vou respirar agora. Não, é involuntário. Mas só acontece pela bondade dele. Aleluia a Deus. Às vezes nós trocamos o Senhor por qualquer coisa, mas nesse momento nós daríamos qualquer coisa para Deus fazer a nossa vontade. Mas não se esqueçam que Ele é justo, sim, Ele é justiça, mas o amor de Deus, o insondável, o imensurável amor de Deus e a sua eterna misericórdia prevalece nesse momento. E a sua bondade, o seu amor, sua graça é que nos cobre neste dia e nos traz esta palavra e as palavras que eu já falei aqui hoje, que Deus enviou no momento de oração, para fortalecer a nossa alma e para dizer assim: ei, eu estou aqui, eu estou contemplando, eu estou vendo. Tudo tem propósito, a chuva tem propósito, a neve tem propósito, o agir dele tem propósito. Aleluia! Ele diz assim, usando o exemplo da chuva, da neve: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. E prosperará naquilo para que a enviei.
Fica firme na palavra do Senhor. Glória a Deus. É ela que nós temos. Ela é a nossa muleta, o nosso muro de arrimo. Eu não estou aqui lançando palavras ao vento. Eu tenho orado. Eu tenho orado. E amanhã é segunda-feira, dia bom para proclamar um jejum. Aleluia a Deus. Aquele que puder jejuar pela cura dessas crianças, Glória a me Deus. acompanhe no jejum, que amanhã eu estarei de jejum. Aleluia, Jesus. Nos humilharemos na presença do Senhor, porque eu sei que Ele responde. Eu sei que Ele está trabalhando, eu sei que Ele está agindo. Mas nós devemos buscar, orar, clamar, pedir, sem cessar. Lembra que o Senhor Jesus nos deu uma parábola do juiz iníquo, que a mulher ia lá e batia na porta do juiz, insistia na porta do juiz. Ele não queria julgar a causa dela, mas de tanto ela bater na porta, de tanto ela insistir, o juiz foi lá e, para ela parar de me encher o saco, ele foi lá e deu a causa daquela mulher. É apenas uma parábola, porque o Senhor está dizendo que aquele que insiste, aquele que persiste, não é nem por merecimento, é sempre pela graça, é sempre pela misericórdia. Mas aquele que persiste, aquele que insiste, uma hora o justo juiz dará a vitória. Aleluia. Atenderá o chamado. Jesus, aleluia. Então ora sem cessar, igreja. Ora sem cessar. Pede, clama. O tempo todo. Não dá sossego para o Senhor, mas pede, jejua. Estaremos no propósito amanhã, para a glória do nome dEle, pela vitória do nosso povo. Aleluia a Deus. Eu já creio na vitória, porque a palavra de Deus, Ele não volta atrás na sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra dele não voltará para Ele vazia. E guarda bem esse verso que eu guardei. No tempo da minha angústia, eu guardei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. O lugar do choro virá o choro de alegria. No lugar da angústia virá o prazer, a alegria, o regozijo. Eu não li o último verso que eu vou ler agora. Em lugar do espinheiro, o espinheiro a gente sabe, o espinho que causa, crescerá a faia. Em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. O que Deus está dizendo é que este momento será transformado, vai passar. Agora, o espinho que incomoda, o espinho que espeta, no lugar dele, crescerá outra coisa que não será espinho. Aleluia. Que não espinhará mais. Glória a Deus. Porque agora, nesse momento, é como se a gente tivesse um espinho na carne. É uma dor que não cessa, enquanto a gente não tem a vitória. Aleluia. Mas vamos fazer como na batalha de Josafá. Vamos decretar a vitória. Aleluia. Vamos crer. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai lá. Ele está tocando. Ele está levantando. Ele dará a vitória. Aleluia a Deus. Temos que crer assim e lutar até a vitória. E cantar a vitória mesmo antes que ela nos pareça como vitória. Não é fácil, irmãos. Durante a peleja não é fácil. Eu mensurei aqui alguns fatos, poucos, do que eu pude vivenciar até hoje na presença de Deus. Quando é na nossa carne é muito mais dolorido. Quando é na carne do outro é mais fácil. A gente vai com uma palavra. Mas hoje eu não conseguiria dizer com tanta propriedade para vós o que eu estou dizendo, que é do fundo da minha alma, se eu não tivesse sentido isso na minha alma. Se eu não tivesse tido a experiência. Na minha jornada, muitas vezes, quantas vezes, Jesus, eu fiz
cerimônia fúnebre, mas eu só pude saber a dor quando a cerimônia fúnebre era na minha carne. Naquele dia eu não tive força para falar meia dúzia de palavras. Eu não tive coragem, força de celebrar o funeral de minha mãe. Eu pedi para a pastora, faça. Eu não tenho condição. Porque a dor transpassava. Então a gente só sabe quando a gente vive ela. Então, eu vivi a dor de ter um filho numa situação difícil. E eu sei como é. Porque é muito fácil, irmãos. Quem nunca passou, fica tranquilo. Vamos orar. É assim que a gente tem que falar. E a palavra entra. Mas parece que todas as palavras do mundo não acalentam nesta hora. E quando a situação parece que vai melhorando, aí vem alguma coisa. Eu lembro, irmãos, como se fosse hoje, cada momento, quando Isabela estava numa situação difícil. Teve um dos dias assim bem difíceis. Eu tinha corrido trabalhar, visitar ela, eu só saía do hospital 8 e quase 9 horas da noite, às vezes passava até uns minutinhos ali. E eu podia ir durante o dia, eu sei que é diferente, né? Estão no mesmo hospital, inclusive, ou não? Estão no mesmo, né? No mesmo andar, não? A Agatha está no... É verdade. Irmãos, eu pago o convênio, não é barato. Eu pago esse convênio desde que Isabela nasceu. Porque quando ela estava para nascer, o convênio era Unimed, mas era Unimed Paulistana. E naquela época, em 2015, a Unimed Paulistana teve problema, faliu. Então nós saímos daqui num sábado, Sabrina com dor, fomos direto para lá. E naquela, né, será que vai atender, será que não vai? Porque a Paulistana estava com problema. E o convênio com a Unimed de Guarulhos, até assinei um termo lá, que se a Unimed Paulistana não pagasse a cirurgia, né, no caso do parto, né, eu teria que assumir, até hoje nunca cobrou, então certamente pagou. E a partir de então eu mantive o convênio. E eu só soube o valor dele no dia que precisamos usar. Porque não foi uma vez só, por sinal, né? E a importância da gente poder entrar e sair a hora que a gente pode. Porque eu acho que a visita é só 2 vezes ou uma vez? 2 vezes, né? Então eu ia de manhã e ia trabalhar, voltava, final do dia saía do trabalho, ia para lá e ficava até a hora que podia. E era muito cansativo. Teve noite que eu dormi 2 horas por noite. E teve um dia que era um dia bem difícil assim, aí eu estava orando, me derramando ali na presença do Senhor. Deus entra com providência, abençoa. Dormia no sofá, irmãos. Não tinha gosto nem de ir para a cama. Dormia no sofá. E até então ela dormia no meio, né, agarrada ali o tempo todo. E não tinha vontade nenhuma de ir para a cama, eu dormia no sofá. Aí quando eu deitei, tinha acabado de orar. É uma aprovação, irmãos. Aí Sabrina me liga e fala, olha, ela estava com dor, aí deu Buscopan. Já tomava Buscopan em casa. Naquele dia, o Buscopan de reação alérgica, ficou toda vermelha, né? E vermelhou todinha. Falei, tá bom. Só falei assim, tá bom. E a temperatura? E a temperatura? Caiu demais. Naquele dia tiveram que embrulhar ela, né? Ó, a temperatura dela caiu demais. Irmãos, eu não sei se é bom ou se é ruim a gente saber, ter conhecimento ali de medicina. Um pouco. Porque a gente sabe os riscos quando a gente tem conhecimento, sabe? E é pior. Aí eu falei, tá bom. Eu tinha acabado de orar. Tipo, o joelho pro chão de novo e a boca no pó de novo. Falei, Deus. Acabei de orar, Senhor. Eu confio em Ti. Clamei de novo. Chorei de novo na presença dele. Vai lá, eu não posso. Vai lá. Deitei e dormi, confiando nele.
Glória a Deus. Acho que naquela noite eu dormi 2 horas. Então quando a coisa parece, aí vem. Mas são provações para ver até onde a gente sabe. Tinha um dia que eu saía daquele hospital e eu saía partido porque o que eu queria era que ela viesse comigo. Eu saía em lágrimas, não chorava na frente dela, para não ver, para não ficar. Mas no caminho só Deus e eu sabia. Às vezes eu gritava ao Senhor: Deus, me ajuda, ajuda minha filha. O Senhor sabe até onde eu suporto. O Senhor sabe. Às vezes ele tinha que botar para fora. Mas Ele nunca me desamparou. Aleluia a Deus. Quando eu chegava, dobrava o joelho, que abria, via Isaías 55. E aquilo me confortava, porque eu falei: o Senhor já falou. Não existe coincidência com Deus, irmãos. Olha o tamanho que é uma Bíblia. Essa que eu tenho em casa é muito maior. E você está fechado ali, e se abrir Isaías 55. E se eu orasse 10 vezes e pedisse a palavra, 10 vezes abri Isaías 55. Porque ele falava ali, eu falei. E ele sustenta a palavra dele. Ele sustenta. Então, queridos irmãos, ficai firme nesta palavra e vamos crer. Essa tempestade vai passar em nome de Jesus. Aleluia a Nós Deus. temos a promessa do Senhor e temos a nossa fé nele. Que aquilo que não é possível para o homem é possível para Deus. Glória a Deus. E Deus ele faz. Deus ele faz. Deus ele ouve. E eu peço a Deus nesse momento, em sua infinita bondade e misericórdia, que visite o coração dos pai, da mãe, alivie, acrescente a fé, a esperança, porque é nela que nos agarramos nesses momentos de dificuldade. Que aquele peso de desespero saia e permaneça ali a fé. Que nós vamos sair do outro lado em nome de Jesus. A tempestade vai passar. Aleluia a Deus. E na hora que apertar, irmãos, lembra da palavra e diz: Deus, o Senhor falou, o Senhor mandou a palavra para mim. O Senhor vai honrar a sua Glória a palavra. Deus, aleluia. Aleluia. Nós não sabemos os caminhos, nem os porquês, nem os propósitos. Só sabemos de uma coisa: Ele sabe o que faz. Aleluia, Deus. Ele é fiel. Ele vai permanecer fiel, ainda que muitas vezes nós não permaneçamos. Deus é bom, irmãos. E eu creio nessa palavra. Guarda ela no teu coração, ela é para todos nós. Aleluia a E Deus. nós vamos sair do outro lado com alegria. No lugar do espinheiro crescerá a faia. Aleluia. Todos nós nos alegraremos. Glória a Deus. E o nome do Senhor será glorificado. Aleluia, Aleluia a Deus. Esse lugar é pequeno, humilde. Mas aqui nós cultuamos aquele que é grande, Glória a que é Deus. soberano, Aleluia, Jesus. aquele que vive. Verdade. Aqui não nos prostramos diante de imagem. Aqui não nos rendemos diante de uma imagem de cruz. Mas nós nos prostramos, nos humilhamos e choramos diante daquele que é vivo e Aleluia a que Deus. reina para todos sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Não tem como falar de deuses, porque nós não conhecemos outro. Simplesmente não conhecemos porque não existe outro. Verdade, Jesus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Só Ele é Deus. E Ele é Deus de milagre, Ele é Deus de maravilhas. Ele é Deus que tirou Lázaro depois de 4 dias de Aleluia, morto. Deus. Aleluia a Deus. Então aquele que fez esse milagre é o mesmo que vai curar essas Glória crianças. a Deus, aleluia. É o mesmo que está tocando nesses pulmões. Aleluia, Deus. Queridos irmãos, minha filha não tem vesícula, vocês sabem. Nunca teve nada por conta de não ter a vesícula. Aleluia. A gente tem uma alimentação regrada, mas ela come fritura nos olhos que a gente acha adequado. Aleluia, Deus. Nunca teve problema. Porque desde o princípio eu também sempre criei numa coisa.
que aquele que permitiu que fosse tirada a vesícula dela, também tinha poder para fazer crescer outra. Aleluia. É assim, Jesus. Acontecem coisas tão grandiosas na vida dos outros, por que na nossa vida o milagre não pode acontecer? Vamos crer no milagre. Glória a Deus. Contar o milagre dos outros é uma coisa, contar o nosso é outra. Aleluia, Jesus. Contar o nosso é outra. Temos tantos milagres, irmãos, eu vivi tantos milagres na minha vida. Eu já vi criança nascer com muito menos tempo do que a nenenzinha do irmão Silas. Aleluia. E a partir do momento que Deus mandou a palavra, começou a ganhar 100 gramas de peso por dia. Aleluia, Deus. É assim, Jesus. Teve parada na UTI e Deus mandou dizer, vai viver. Aleluia. Naquela época, sei lá quantos anos tem, 12, 13 anos, deve estar uma moça hoje. Mas o Senhor sustentou. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Eu sei que tem horas, irmãos, que é difícil. Olha como é. Como é. Mas, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Porque temer nós vamos. A carne vai estremecer. A lágrima desce. Mas ainda no final nós temos que dizer, eu confio em ti, Senhor. Aleluia. Eu confio em ti. Glória Então, irmãos, ficai firmes, perseverar em oração, contemplar a glória de Deus, Aleluia. porque fiel é aquele que nos enviou esta palavra esta noite. Aleluia, Deus. Amém? Amém. Até aqui nos deu o Senhor. Glória a Deus. Que horas são as visitas? A gente vai sair daqui e vai pra lá. No museu, né? Não sei se vai. Que hora que é? Isso aí é 8 horas. É 8 horas? 8 horas troca no caso de acompanhante, né? Entendi. Vai ficar até amanhã às 10 da manhã. Você vai trocar hoje? Vou trocar. Vai trocar? Aí minha mãe que no caso vai pra lá, porque vai entrar desde manhã, eu tava. No caso a gente pôde trocar 3 vezes hoje. Entendi. Aí eu fiquei de manhã, aí ele foi de tarde. Minha mãe já tava lá de ontem pra hoje. E agora vai de noite pra ficar lá. Entendi. E tem também, irmão Júnior? Só que eu perguntei. Não? Tá trocando ele e ela, só não pergunta, a gente chega já entra já. Entendi. Vamos orar a Deus mais uma vez. Nos coloca de pé, igreja. E vamos para mais uma semana, e uma semana de vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esta noite, por tua palavra. Acrescenta-nos a fé, ó Deus, porque o Senhor sabe que nós somos fracos. Alivia o fardo desses que estão carregando esse fardo pesado, Senhor. Entra com providência, meu Deus. Mais uma vez nós oramos pela vida do Guilherme, pela vida da Ágata, pela cura, pela restauração deles, pelo retorno deles para casa. Também da pequenininha, Senhor. Estende a tua mão de poder. Envia teu Espírito Santo e faz uma grande obra naquele lugar, meu Deus. Manifesta a tua glória no nosso meio, Senhor. O teu nome será glorificado neste lugar, ó Deus, pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas. Aleluia, Senhor. Não porque nós merecemos, mas porque tu és grande, Glória a glorioso e Deus. poderoso. Dá força, bom ânimo, fortaleza para esses pais, para as mães, para toda a família, Deus. E restaura esses lares, Senhor. Restaura esses lares. Envia teu Espírito, ó Deus. Envia teu Espírito. Ouve o nosso clamor, Pai. E dá vitória. Abençoa. E que a tua palavra, viva e eficaz, fique registrada dentro dos nossos corações. Afasta, meu Deus, todas as enfermidades dessas crianças. Protege os nossos pequenos. Protege as nossas famílias. Concede uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de alegria. Leva-nos em segurança para os nossos lares, Senhor. E em breve, meu Deus, em breve, meu Pai, o grupo dessas crianças estará completo mais uma vez, para louvar o Teu nome. E neste dia, eu glorificarei o Teu nome diante do Teu povo. Yevareha Adonai veishmereha. O Senhor te abençoe e te guarde. E aí, Adonai, panaveleha vironeha. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. Isa Adonai panav elecha ve'yasen lecha shalom. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e dê a paz. Paz do Senhor, Deus abençoe a igreja.